Olá, sexto ano, aqui é o professor Humberto de Matemática 2. E estamos aqui hoje para fazer uma videoaula sobre a correção da atividade que foi feita nas nossas últimas aulas. Vamos começar aí na página 127 com a primeira questão. Determine os segmentos distintos possíveis de destacar na imagem a seguir, de acordo com os pontos que estão sobre o segmento. Então, a partir desse segmento e esses 4 pontos, nós podemos determinar quantos segmentos, tá? Seguindo aqui a ordem, nós temos o segmento AD, nós temos o segmento AM e nós temos o segmento AB. Então, só partindo do ponto A, eu já posso criar 3 segmentos. Depois eu tenho o segmento DM, o segmento DB e, por final, eu tenho o segmento MB, tá bom? Então, nós temos aí um total de 6 segmentos: AD, AM, AB, DM, DB e MB. Só lembrando que quem colocou, por exemplo, ao invés de MB, se tiver colocado BM, também está correto. Agora, não posso colocar como se fossem 2 segmentos diferentes, porque na verdade é um só. Então, ou você coloca MB ou BM. Segunda questão. No esquema está indicado o ângulo de visão de cada jogador em relação ao gol. Nós temos aqui o Pedro na lateral direita, pertinho ali da pequena área. Nós temos o Arthur mais à esquerda e nós temos o Diego de frente. Se a gente observar bem, o Diego ele tem uma visão bem mais ampla do gol, porque ele está de frente, do que o Pedro. E o Pedro tem uma visão maior do que o Arthur, porque está mais lá para o fundo, né? Então vamos dizer assim, se alguém tem uma chance maior de fazer o gol, é o Diego, tá bom? Então, de acordo com a posição em que se encontra, qual jogador tem o maior ângulo de visão do gol? O maior ângulo de visão quem tem é o Diego. Ele está aqui de frente ao gol, então o ângulo de visão dele é maior. E o menor ângulo de visão, no caso, é quem está mais ao fundo, mais próximo da linha de saída do gol, que é o Arthur. Na terceira questão, em um jogo de computador, deve-se conduzir o ratinho pelo labirinto até o queijo. Está aqui o ratinho, ele quer chegar lá no queijo. Veja a posição do ratinho e os comandos que o conduzem pelo caminho em destaque. O ratinho ele começa bem aqui, nesse ponto, e ele vai percorrer o labirinto de acordo com os comandos que forem dados, né? Por exemplo, primeiro foi comandado que ele avançasse 2 quadrinhos, então ele estava aqui, avançou 2 quadrinhos. Gire 90 graus para a direita e avance 4 quadrinhos, então ele virou para a direita e avançou 4 quadrinhos, 1, 2, 3, 4. Depois ele girou 90 graus para a esquerda e avançou 2 quadrinhos. Ó, girou 90 graus para a esquerda e avançou mais 2 quadrinhos. Quais serão os próximos comandos para que ele consiga chegar lá no queijo? Só lembrando que existe mais de uma resposta possível para esse problema, tá bom? Essa aqui é apenas uma delas. Nós podemos pedir no quarto comando para que ele gire 90 graus para a direita e avance 2 quadrinhos. Então ele vai girar 90 graus para a direita e vai avançar 2 quadrinhos. Ele vai parar aqui. Depois, ele vai girar 90 graus para a esquerda e avançar 4 quadrinhos. Ele vai parar bem aqui. Por último, ele vai girar 90 graus
para a direita e vai avançar 2 quadrinhos. Então, ele vai chegar ao queijo, tá bom? Mas lembrando que existe mais de uma resposta correta para esse problema. Na quarta questão, nós temos uma questão bem pertinente com relação a ângulos. O relógio ao lado foi dividido em 12 partes iguais. Qual é a medida do ângulo de cada uma dessas partes? Pessoal, nós aprendemos que uma volta completa equivale a 360 graus, também chamado de ângulo de volta inteira. O relógio está dividido em 12 partes, tá bom? Se o relógio está dividido em 12 partes e uma volta completa é 360, quando eu dividir 360 por 12, o resultado vai dar 30 graus, tá bom? Então, cada hora, cada intervalozinho desse de hora, corresponde a um ângulo de 30 graus, que é exatamente 360 dividido por 12. No item B, em uma hora, o ponteiro das horas dará um giro de quantos graus? Em uma hora, o ponteiro menor, que é o ponteiro das horas, ele se desloca, na verdade, um espaço desse aqui. Ele tem um deslocamento de 30 graus. Já o ponteiro dos minutos, em uma hora, ele tem que dar uma volta completa. Se é uma volta completa, 360 graus. Quinta questão. Escreva a medida em graus do ângulo destacado entre os ponteiros dos relógios. Pessoal, tem 2 tipos de ângulo, 3 na verdade, que a gente conhece apenas pelo formato. Só em você observar o formato do ângulo, você já sabe o valor dele, sem precisar de instrumento de medida nenhum, tá? Por exemplo, esse ângulo A, que é um ângulozinho de canto, a gente sabe que um ângulo, sempre que tiver esse formato aqui, ele vai ser um ângulo de 90 graus, tá bom? A parte interna aqui, ó. Se a gente observar para o item C, ele parece um ângulo de 90 graus. Na verdade, a parte interna dele é 90 graus. Mas aqui nós queremos medir o ângulo externo. Para fazer isso, a gente pode se basear pelo que a gente estudou lá na questão anterior. Cada intervalo desse corresponde a 30 graus. Então, 30, 60, 90, 120, 150, 180, que é exatamente esse ângulozinho aqui, ó. Um ângulo de meia volta corresponde a 180 graus. 210, 240, 270 graus, tá bom? Então, o menor ângulo formado aqui entre os ponteiros é 90 e o maior ângulo formado entre os ponteiros é 270. No item D, também a gente pode tirar a mesma noção de cada intervalo 30 graus para fazer a medida, né? Até aqui a gente já sabe que vale 180, porque é meia volta. 180 mais 30, 210, mais 30, 240 graus. Sexta questão. Com o auxílio de um transferidor, meça os ângulos e em seguida classifique-os em reto, agudo, obtuso ou raso. Turma, nós teremos ainda uma aula especial só para a gente aprender a usar o transferidor, tá bom? Por enquanto, nós vamos fazer só as classificações, tá bom? Baseado em quê, professor? Baseado nesses 2 ângulos aqui. O ângulo reto, que a gente já sabe que vale 90 graus, e esse ângulo de meia volta, que a gente sabe que vale 180. Qualquer ângulo que for menor do que 90, estiver entre 0 e 90, tiver uma abertura menor do que a abertura do ângulo de 90 graus, ele vai ser classificado como agudo. Qualquer ângulo que tiver uma abertura maior do que 90
e menor que 180, ou seja, se ele estiver entre 90 e 180, ele vai ser classificado como obtuso. Por exemplo, o B, a gente já sabe que é um ângulo reto, de 90 graus. O D, nós já sabemos que é um ângulo raso de 180 graus. Resolvi esses dois primeiro, porque eles são os nossos ângulos base. O item A, nesse caso, que tem uma abertura menor do que 90, ele é um ângulo de 40 graus. Nós vamos aprender a usar o transferidor. E ele é classificado como ângulo agudo. E o ângulo C é um ângulo com abertura maior do que 90 graus e menor que 180. No caso, ele é classificado como obtuso, tá? Só para informação, esse ângulo vale 135 graus. Na sétima questão, por meio de estimativa, determine a medida dos ângulos BOC, COD, DOE e DOE. E o ângulo AOE. Tem alguns ângulos que dá para a gente ter a certeza do valor. E outros nós vamos fazer realmente apenas a estimativa, tá? Por exemplo, vamos começar pelo ângulo BOC. O ângulo AOC é um ângulo de 90 graus, AOC. Se você observar bem, esse segmento aqui, essa semirreta B, ela dividiu o ângulo praticamente na metade. E a metade de 90 vale exatamente 45, tá bom? Então, esse ângulo BOC mede 45 graus. O ângulo COD ele tem uma aberturazinha menor do que o ângulo de 45 graus. Então, fazendo uma estimativa, né, um valor aproximado, esse ângulo equivale a 30 graus. O ângulo DOE ele tem uma abertura maior do que o de 45. E até porque esse outro ângulo aqui também é um ângulo de 90 graus, para fechar o ângulo de meia volta, que é 180. Então, se esse valor é 30, para fechar os 90 aqui também será 60. O importante é que a soma desses dois ângulos aqui seja igual ao ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. E por último, o ângulo maior, o ângulo AOE, que vale 180 graus, tá? Agora, vamos à atividade sobre retas. Primeira questão. Observe a imagem ao lado e responda aos itens. Determine por quais pontos passa a reta R. A reta R, que é essa aqui, passa por dois pontos. Passa pelo ponto F e passa pelo ponto G. Só lembrando que como a reta passa por eles, nós dizemos que os pontos F e G pertencem à reta R, tá? Então, pela reta R passa o G e o F. Pela reta T, que é essa aqui, nós temos 4 pontos, C, E, F e H. Aqui a relação dos pontos que pertencem à reta T. A reta S, que é essa aqui, passa por 3 pontos, C, B e A. E a reta U, que é essa aqui, passam pelos pontos A, D, G e H. A, D, G, H. Quantos pontos são comuns à reta R e S? Ou seja, a reta R e S passam pelo mesmo ponto. Aonde? Vamos observar aqui. Está aqui a reta R. Está aqui a reta S. Os pontos que pertencem à reta S é C, B e A. Os pontos que pertencem à reta R é F e G. Professor, não tem nenhum ponto nos quais as duas retas passem ao mesmo tempo, não. Exatamente. Nós não temos aí nenhum ponto que pertencem a essas duas retas R e S, porque elas são consideradas retas paralelas.
são retas que não se cruzam, não se tocam, não possuem ponto em comum, tá bom? Então, essas duas retas não possuem nenhum ponto em comum. As retas S e T passam as duas pelo ponto C. Já as retas R e T passam ao mesmo tempo pelo ponto F. E as retas S e U se encontram ou possuem um ponto em comum, que nesse caso é o ponto A. As retas R e U se cruzam no ponto G, e as retas T e U se cruzam no ponto H. Esse ponto é comum a essas duas retas. Em qual reta está contido o segmento AB? O segmento AB é o segmento que começa em A e termina em B. Está aqui, ó, o segmento que começa em A e termina em B. Esse segmento está contido na reta S. O segmento EF começa em E e termina em F, ou o contrário também, né? Começa em F, termina em E. Os dois estão na reta T. O segmento AD se encontra na reta U. E o segmento FG se encontra na reta R. Bom, quais pares de retas são concorrentes? Nós temos várias retas concorrentes aí, né, pessoal? Lembrando que retas concorrentes são retas que se cruzam, são retas que possuem um ponto em comum, tá? T e S são concorrentes, T e S, tá? T e R também são concorrentes. T e U também são concorrentes. Bem aqui, ó, a reta T e aqui a reta U. Concorrem lá no ponto H. S e U concorrem no ponto A. E R e U concorrem no ponto G. Então, esses são os 5 pares de retas concorrentes que nós temos aí. Segunda questão. Na imagem a seguir, as retas R, S, T e U são concorrentes. Quais pares de retas são perpendiculares? Turma, retas perpendiculares são retas concorrentes, ou seja, são retas que se cruzam, formando um ângulo de 90 graus, especificamente 90 graus. Se a gente observar aqui para essa figura, as retas T e R se cruzam, formando um ângulo de 90 graus, quando a gente soma aqui o azul claro mais o azul escuro, ó, 30 mais 60 que vai dar 90. Então, as retas R e T são retas perpendiculares. Mas as retas U e S também se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Então, nós temos aí 2 pares de retas perpendiculares, R e T, S e U. E o que são retas oblíquas? Também são retas concorrentes, que se cruzam, têm um ponto em comum, mas formam um ângulo diferente de 90 graus. Pode ser menor ou pode ser maior, tá certo? Só não pode ser exatamente um ângulo de 90 graus, porque senão são classificadas em perpendiculares. Então, nós temos, por exemplo, as retas R e S, aqui, ó, S e R, se cruzam formando um ângulo de 30 graus. S e T, formando um ângulo de 60, e as retas U e T, formando um ângulo também de 30 graus. Então, são 3 pares de retas oblíquas. Tá bom? Terceira questão. Verifique qual dessas alternativas é falsa. Nós queremos a alternativa falsa. Item A. 2 retas perpendiculares também são concorrentes. Isso aqui é verdadeiro. Retas perpendiculares são retas concorrentes que formam entre si ângulos de
90 graus. Se o ângulo entre duas retas é igual a 90 graus, então elas são perpendiculares. Acabamos de responder com o item A, o item B. Ele também é verdadeiro. Duas retas concorrentes têm um único ponto em comum. Verdadeiro. Todo par de retas concorrentes é formado por duas retas oblíquas. Não necessariamente. Elas podem ser oblíquas ou podem ser perpendiculares. Então, esse item é falso. Agora, reescreva a alternativa falsa corrigindo-a. Todo par de retas concorrentes é formado por duas retas oblíquas ou perpendiculares, tá bom? Tem que acrescentar esse trecho aí no item para ele ficar correto. Na quarta questão, nós temos o seguinte. O mapa ao lado representa uma parte da cidade de Curitiba. Considerando que esses trechos de rua sejam segmentos de retas, qual é o nome da rua que é paralela a Fernandes de Barros? Está aqui a Fernanda de Barros, essa rua. Nós temos três retas paralelas a ela. A Coronel Assunção, Presidente Rodrigo Otávio e Rua Prefeito Ângelo Lopes, né? É perpendicular à Professora Brandão, tá bom? Está aqui a Rua Professor Brandão. As três retas são perpendiculares a ela. E não é concorrente à Avenida Visconde de Guarapuava, que nesse caso é essa aqui, ó. Essa reta é paralela, mas é concorrente, não serve. Essa é paralela, mas é concorrente a essa, também não serve. A única que é paralela a Fernandes de Barros, concorrentes com o Professor Brandão, e não é concorrente com a Visconde de Guarapuava, é a Rua Coronel Assunção. Essa é a resposta da nossa questão. Quinta questão. Com o transferidor, meça e escreva a medida do ângulo indicado. Em seguida, classifique os pares de retas em perpendiculares ou oblíquas, né? Bom, no item A nós temos um ângulo de 90 graus. Se as duas retas se encontram formando um ângulo de 90 graus, elas são perpendiculares. No item B, nós temos duas retas que se encontram, tá bom? Formando um ângulo menor do que 90 graus, tá ok? Então, isso aí são oblíqua. E aqui, duas retas que se encontram formando um ângulo maior do que 90 graus. Então, elas também são oblíqua, tá certo? E é isso. Um abraço do professor Humberto. E eu estarei passando a atividade para vocês na plataforma em forma de quiz, tá? Deem uma olhadinha lá no dia da nossa aula, respondam e eu aguardo o retorno. Até mais!